Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo para o segundo ano do ensino médio EJA, lá da Escola Zilda Braconi. Eu tô com saudade de vocês, faz tempo que a gente não se vê e infelizmente enquanto isso não acabar, essa é a forma, né? Vou gravar esse vídeo para vocês conseguirem ter um pouquinho de explicação sobre o conteúdo. Eu sei que tem um monte de vídeos na internet que vocês poderiam assistir, mas assistir com uma pessoa que já dá aula pra vocês, que já explica o assunto pra vocês, acho que fica um pouco mais simples, né? E hoje nós vamos falar sobre o projeto de colonização do Brasil, não só do Brasil, a gente vai ver o projeto de colonização dos Estados Unidos também. No último vídeo, eu gravei um vídeo sobre as grandes navegações, não foi isso? Então a gente estava falando do projeto de Portugal em tomar a liderança econômica mundial, e eles queriam chegar nas Índias para isso, e que a Espanha tinha vindo para a América, tomado conta dos territórios americanos, e Portugal também quis o seu pedacinho de terra, e eles fizeram o Tratado de Tordesilhas, e a partir daí o Brasil passa a ser posse de Portugal. E aí sim vão dar o nome de Brasil, né? Quando Pedro Álvares Cabral chega aqui, com as caravelas, ele passa a colocar, determinar que esse território seria da coroa portuguesa e assim o Brasil começa a sua história como país. O Brasil primeiro foi chamado de Terra de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz, depois Terra dos Papagaios, por fim Brasil. Por que Brasil? Porque o primeiro tipo de exploração, o primeiro objeto de exploração dos portugueses no Brasil foi o pau-brasil. Então a primeira coisa que eles encontraram aqui, que tinha riqueza, que podia ser considerado riqueza, foi o pau-brasil. Eles encontraram os índios, fizeram alguns acordos com os indígenas e os indígenas trabalharam para eles em troca de objetos que os indígenas não conheciam. A gente não pode ser bobo de pensar que os indígenas eles eram crianças, não sabiam, trocaram ouro por espelhos, isso é bobagem, tá? Os indígenas eram bem espertos, eles sabiam o que estava acontecendo ali, eles sabiam da relação comercial, eles sabiam do que era importante para eles e do que era importante para aquelas pessoas que estavam chegando. Os portugueses também não chegaram aqui sem nenhuma noção do que tinha, eles vieram intérpretes de tupi, né, da língua indígena, então não foi uma coisa sem caso pensado, né, não, foi um projeto. Quando eles chegaram aqui, como eu disse, a primeira riqueza foi o pau-brasil, os indígenas vão tirar o pau-brasil, explorar o pau-brasil para os portugueses, e os primeiros 30 anos, de 1500 até 1530, esse é o projeto. Só que aí, obviamente, Portugal percebeu, né, que esse projeto não era tão lucrativo porque o pau-brasil de toda a costa brasileira, porque eles chegaram, no primeiro local que eles chegaram foi em Porto Seguro, na Bahia. Então toda a costa que eles conheciam já estava acabando nesses primeiros 30 anos do pau-brasil. Eles precisavam de um projeto melhor, mais delimitado de colonização. Então eles começam com a ideia, por conta dos trópicos, de plantar cana-de-açúcar aqui no Brasil, né? Plantar essa cana no litoral, tá? O projeto de entender o interior do país, saber o tamanho real, vai ser só séculos pra frente. A gente tá falando do século XVI, lá pro século mais ou menos XVIII, que eles começam com esse projeto. Final do século XVII, começo do XVIII. Então, nesse início era a plantação de cana. E a partir de 1538 começam a trazer a mão de obra para cá, que serão os escravizados. Não porque os indígenas também não servissem para o trabalho, mas primeiro os indígenas conheciam a terra. Então, quando eles eram escravizados, eles fugiam, porque eles não eram bobos, né? E eles conheciam a terra melhor do que os portugueses. Outra questão é que os indígenas não tinham tanto trato assim com o trabalho escravo, e quando eu digo trato é que eles se matavam, eles não aceitavam o trabalho escravo. Então, os portugueses que já tinham alianças com vários povos africanos começaram a ampliar esses contratos, né, de trocar produtos por escravos, e começaram a trazer escravizados africanos para o Brasil, né? Vocês já sabem as condições terríveis que eles vieram, em navios negreiros, sequestrados das suas terras. Lembrando que esse discurso do africano escravizou o africano é uma besteira também,
porque o ser humano escraviza o ser humano, os europeus escravizaram os europeus, os asiáticos escravizaram os asiáticos. Os africanos também escravizaram os próprios africanos, mas obviamente as tribos inimigas, né? O rei do Congo não escravizava o próprio povo para dar para os portugueses trazerem para as Américas, não. O rei do Congo, ele ajudava os portugueses a sequestrar tribos inimigas para ele ser o líder máximo ali no território dele, certo? Vieram para o Brasil esses escravizados africanos para trabalhar no que a gente chama de engenho de cana, né? Engenho eram fazendas enormes, grandes plantações de cana, precisavam de terras grandes e muita mão de obra. Esses engenhos vão ser maioria no nordeste do país, também no litoral. Em São Paulo vai começar o primeiro engenho e a primeira cidade em São Vicente, tá? São Vicente aqui em São Paulo. Eles fazem a primeira cidade, colocam os engenhos, né? Estabilizam os engenhos, mas aqui em São Paulo não vai funcionar muito bem, tá? Os engenhos de cana. A base da economia desse projeto de colônia portuguesa era a cana-de-açúcar. Lembrando que o projeto para o Brasil era um projeto de exploração. Então, desses primeiros anos, nesses primeiros 30 anos antes da cana-de-açúcar, os portugueses vinham aqui e exploravam a terra do jeito que dava, moravam em casas improvisadas, nas casas dos indígenas, nas ocas. Eles não criaram uma ideia de que aqui, o Brasil, seria uma extensão do Reino de Portugal. Não tinha isso. Então, para eles, esse local aqui era só uma terra para explorar mesmo. Por isso que o Brasil vai ser colonizado de uma forma tão improvisada, a gente não tem ruas organizadas, a gente só tem uma cidade que foi planejada, que foi Brasília. O resto do Brasil foi tudo funcionando da forma como eles se organizavam na hora, né? Não tinha um projeto, um plano. Também a gente tem que pensar que esse projeto de exploração vai gerar o que a gente chama de economia colonial, né? O Brasil vai ser um país no qual as riquezas não serão produzidas aqui, a matéria-prima vai ser produzida aqui e mandada para Portugal. Portugal revende os produtos para o mundo inteiro. Então, eles vão tirar o pau-brasil do Brasil para fazer pianos, para fazer madeiras de dentro dos barcos, eles vão fazer móveis com pau-brasil. E tudo isso vai ser revendido onde? Na Europa. E quem que vai ficar com esse lucro? Os portugueses. O Brasil era um celeiro para ser tirado a riqueza, matéria-prima daqui e ser produzido na Europa. Diferente, por exemplo, do projeto que foi dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um pouquinho mais jovem do que o Brasil, ele foi colonizado também no século XVI, mas um pouquinho mais para o final do século XVI, meio para o final, né? Os Estados Unidos, criou-se lá um projeto, a Inglaterra, que colonizou os Estados Unidos, pensou num projeto de povoamento, diferente do projeto de exploração que estava acontecendo aqui no Brasil e na América Latina como um todo, né? A Espanha também tinha um projeto de exploração, mas um pouco diferente do Brasil. Do Brasil foi o de maior exploração. Nos Estados Unidos, a população que foi para o Novo Mundo, que foi para a América, eles foram muitos fugindo das perseguições religiosas que tinham lá na Inglaterra, então foram os protestantes para os Estados Unidos. E também foram empresas, né? Foi um projeto empresarial de colonização. As pessoas que iam para os Estados Unidos iam para morar, para fazer sua riqueza, aproveitar essa nova terra. E a Inglaterra realmente mandou todo mundo que eles não queriam na Inglaterra para o Novo Mundo. Então, quem foi para os Estados Unidos foi com um projeto de enriquecer ali, então tinha que melhorar a terra porque eles viveriam ali. Diferente do Brasil, porque o Brasil, português nenhum queria vir para cá para morar aqui. Eles vinham com uma ideia determinada que tal período eu vou passar aqui, enriquecer e voltar para Portugal. Pouco tempo depois vai formar um grupo de colonos no Brasil, que são esses descendentes de portugueses que nasceram aqui no Brasil mesmo, que vão começar um projetinho ali de melhorar as coisas para a sua realidade, porque eles viveriam aqui e moravam aqui. Mas esse projeto de exploração vai ser muito maior e muito improvisado, diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles vão diferenciar a colonização em duas, né? No norte vai ser uma estrutura de
pequenas propriedades familiares, né? Então cada um vai receber ali um pedaço de terra para plantar e se virar. Essas plantações serão de policultura. O que isso significa? Vários tipos de alimentos diferentes para subsistência e para vender ali localmente. Então tem várias famílias morando próximas, cada uma vende uma coisa e vende para si. Já no sul dos Estados Unidos, né, eles montaram as primeiras 13 colônias. Eles vão dividir o norte dessa forma que eu falei para vocês, né, propriedades familiares com policultura, e o sul num sistema de grandes propriedades de terra chamadas de plantations. E essas plantations tinham como objetivo vender produtos, principalmente algodão, para o exterior, para revender, para exportar. Então, a gente vai ter um norte, a colonização do norte dos Estados Unidos diferente do sul. Já no Brasil, não. O Brasil, ele vai estar com a coroa portuguesa em cima, né? A coroa portuguesa tinha no Brasil a ideia de que eles iam ficar ricos e exportar para o mundo inteiro baseado na agricultura que tinha aqui. E a coroa portuguesa vai ver o Brasil com grande potencial dessa exploração e vai ficar em cima para ver como está plantando, o que está acontecendo. Vai ter um projeto da coroa portuguesa aqui para o Brasil. Nos Estados Unidos não, a Inglaterra não estava muito se importando em fiscalizar o que estava acontecendo na colônia, em saber o que estava acontecendo com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não era a base da economia inglesa. Os ingleses já tinham a manufatura, eles estavam começando um projeto ali que mais pra frente vai desaguar na Revolução Industrial. Então a economia deles não era pautada nos Estados Unidos, na exploração dos Estados Unidos. Já de Portugal, sim, vai se pautar na exploração do Brasil. Então o Brasil ele vai ser completamente projetado para essa exploração portuguesa. E eles vão criar lá, no começo de tudo, vão dividir o Brasil em 14 faixas de terras que eles vão chamar de capitanias hereditárias. Então os Estados Unidos foi dividido em 13 colônias e o Brasil em 14 capitanias hereditárias. Hoje já se sabe que não era só 14, que tinham mais, né? Porque essas 14 faixas de terra, depois eu coloco o mapinha para vocês, era na horizontal, né? Então dividindo o litoral brasileiro em uma parte do interior, em 14 faixas horizontais, que recebiam o nome da pessoa que recebeu, que vai ter essa terra, vai ser dono dessa terra. Essas capitanias eram enormes, muitas vezes maiores que os estados que existem hoje, tá? Era difícil de plantar. E quem recebia essa capitania era conhecido como donatário. Donatário é o cara que recebeu a terra da coroa portuguesa para explorar ela aqui no Brasil e para poder plantar aqui, gerar riquezas e pagar impostos para a coroa. Só que a coroa deixava muito claro, se você vai ser um donatário, você tem que dar conta de plantar e pagar os impostos, porque, né, não tô te dando a terra de graça. E aí vai se criar aqui no Brasil um sistema parecido com a Idade Média, lá com os feudos, que é quase que um sistema de sucerania e vassalagem, assim, um pouco parecido. Porque o donatário que recebeu essa terra gigantesca, ele não consegue plantar em tudo. Uma pessoa vai conseguir fazer uma fazenda do tamanho do estado de São Paulo, ou até maior? Não. Então o que ele fazia? Ele dividia essa terra para pessoas que tivessem interessadas em plantar. E quem recebia essa terra era conhecido como sesmeiro. Ele recebia uma sesmaria, né? Essa sesmaria é esse pedaço de terra que ele vai fazer a fazenda dele, que a gente chama de engenho de cana, engenho de açúcar, tá? Ele vai ser o líder do engenho, o senhor de engenho. E a partir disso vai se formar a economia do Brasil. Os portugueses também vão enviar para cá um projeto educacional, né? Que a primeira missa vai ser rezada ali em abril mesmo de 1500, eles já rezam a primeira missa. E os jesuítas, que era uma ordem religiosa católica, vêm para cá, para o Brasil, e começam a organizar locais de educação dos indígenas para converter esses indígenas ao cristianismo. Lembrando que a gente está falando de um momento que é ali junto que está acontecendo a reforma protestante. Então a Igreja Católica perdeu vários fiéis, muitos,
E Portugal era um país católico, diferente da Inglaterra, que não, que ora era católico, ora era luterano, né, protestante, e depois ainda anglicano. A gente vai ver que Portugal não, Portugal se mantém católico durante todo o período. Até hoje, né, é um país bem católico. Então eles enviam para cá os jesuítas para catequizar esses indígenas e aumentar o número de fiéis deles que estava em déficit, né? E quando os jesuítas chegam aqui, eles abrem as escolas, né, religiosas, começam nas pequenas cidades e a converter esses indígenas, e muitos, claro, indígenas vão morrer, que não vão aceitar, né, ser convertidos e tudo mais. Mas a Igreja Católica vai ter uma participação fundamental no que a gente pode chamar de cultura brasileira, porque a cultura brasileira ela é formada por bases católicas no sentido de a gente pensar o Brasil e o que é diferente como errado, como comportamento que não é certo, determinar muito bem o que é aceito na sociedade e o que não é. Então, o indígena não era e o colono português era, ele tinha que se adequar a esse comportamento. Não estou dizendo que os luteranos, protestantes não faziam isso, não é isso. Mas como nos Estados Unidos foi um projeto de colonização empresarial, das empresas, como a Companhia das Índias Orientais, religiões diferentes vão ser encontradas ali nos Estados Unidos. Até cristãs mesmo, né? Mas eles vão ter uma aceitação um pouco melhor quanto a essa pluralidade religiosa. Já que no Brasil não, né? O catolicismo vai determinar tudo que é certo e errado e os brasileiros vão ter que seguir. Bom, continuando nesse projeto de exploração, foi criadas essas 14 faixas de terras, as capitanias hereditárias. O Brasil vai ser dividido também em reinos e vice-reinos. E a partir daí começa a exploração. O que era o engenho de cana? Que vai ser a base da economia brasileira, né? O engenho de cana era uma fazenda grande, produtora de cana-de-açúcar, né? Então eles plantavam a cana, ali moía a cana, fazia o melaço para fazer açúcar e mandar para Portugal. Então a base da economia vai ser essa. Mão de obra escravizada. Dentro do engenho tinha uma classe social bem determinada, tá? Tinha lá, acima de todo mundo dentro do engenho, era o senhor de engenho, o dono dessa fazenda. A esposa dele e os filhos, claro. Sempre tinha uma capela, um padre próximo na cidade central, próximo ao engenho, né? Que fazia as vezes da igreja católica pertencente ali. Tinha o capataz, que normalmente era um escravo, ex-escravizado ou escravo ainda, que cuidava dos outros escravos dentro desse engenho, né? O capataz era o cara que ele fazia parte dos escravizados, mas ajudava o senhor de engenho a controlar os escravizados, né? É esquisito, mas é verdade, é real. E os escravizados tinham também diferenças sociais ali um pouco. Todos eles estavam na condição de produtos, né, de peças, objetos nessa estrutura, mas eles também tinham uma divisão social. O escravo que trabalhava cortando a cana, tinha o escravo que trabalhava na moendo a cana, tinha o escravo que trabalhava na caldeira fazendo melaço, né, que era calor, é um dos piores lugares que tinha. E tinha o escravo doméstico, que era o escravo que trabalhava dentro da casa, normalmente mulheres, né, que vão trabalhar limpando, cuidando do senhor, fazendo comida, da sua esposa e etc. Muitas também cuidando das crianças deles, dos filhos do senhor de engenho, da sinhá, era chamada de sinhá, mulher do senhor de engenho. E elas vão alimentar essas crianças, cuidar dessas crianças, vestir, etc. Então tem uma estrutura social ali até dentro dos próprios escravizados. Claro, a escravidão no engenho era terrível, era uma escravidão que durava, além de durar a vida inteira, era muito difícil trabalhar, era muito duro, as possibilidades de deixar de ser escravo eram quase nulas, era difícil, existia alforria, mas era muito difícil no Brasil colonial essa alforria chegar até os escravos de fato. Muitos viviam
pouquíssimo tempo, principalmente quem trabalhava na fazenda mesmo, no corte da cana, porque era um trabalho muito pesado, né? Então a rotatividade de escravos era grande. Um escravo de 20 anos, forte, era o mais caro de todos nessa sociedade colonial escravista. Vamos lá. Então, acho que sobre o engenho é isso, né? Sobre o engenho é isso. As cidades vão se formar aos poucos. Primeiro local que vai ser a capital do país a partir desse momento de colonização vai ser Salvador. Durante bastante tempo, Salvador fica como capital do Brasil. Depois, um pouquinho depois, já lá no século XVIII, vai virar o Rio de Janeiro. Depois da mineração, depois que descobrem ouro aqui no Brasil. Bom, acho que por hoje é só, né? Depois eu gravo outro vídeo para vocês explicando mais, explicando um pouquinho mais sobre a colonização americana, um pouco mais sobre a colonização espanhola, que eu quase não falei da espanhola, né? E aí a gente vai comparando essas realidades, porque se a gente parar para pensar, o que nós somos como nação tem muito reflexo do projeto de exploração e colonização que teve aqui no Brasil. E o que os Estados Unidos é de país hoje, né, nos dias atuais, também tem muito do que foi esse projeto de colonização. Só deles não terem ficado 300 anos sendo explorados diretamente pela coroa inglesa, como foi o caso do Brasil, que fomos 300 anos explorados por Portugal, isso já dá uma vantagem econômica significativa para os Estados Unidos. Então, se a gente for parar para pensar, por que os Estados Unidos é mais rico que o Brasil, tem um desenvolvimento melhor do que o Brasil? Se a gente fizer toda essa comparação, dá para explicar, claro, rasamente, só pela colonização. Porque a colonização do Brasil foi bem diferente da americana. Bom, beijinho, gente. Hoje é só. Tchau, tchau.